Olá, seguidores! Vamos iniciar mais um Justiça 2, Histórias de Crimes e Direito. Eu, doutora Carla e doutor Flávio, hoje chamamos como os nossos convidados os nossos amigos Samuel Lourenço e Rômulo Felipe. E o legal disso aqui é que vocês estão pegando aqui a gente num primeiro momento, né, gravando nosso primeiro é, episódio, ou capítulo, por assim dizer, e eu me sinto privilegiado de você, Samuel, e de você, Rômulo, terem aceitado o nosso convite aqui. Para quem não nos conhece ainda, tá? E que caiu aqui por um mero acaso, meu nome é Flávio Negroni, sou advogado criminalista, casado com a doutora Carla Magnoni, também advogada criminalista. E esse podcast é um podcast que vai falar diretamente uma linguagem normal para o preso, para o familiar de preso. E aqui nós temos duas pessoas que de alguma forma teve algum tipo de contato. Eu vou pedir a apresentação de cada um. Samuel Lourenço, meu amigo Samuca. Me fala um pouquinho, Samuel, quem é você, de onde você vem, o que você veio fazer aqui? Bem, Samuel Lourenço Filho é um ex-presidiário que fala sobre prisão. Então, apesar do tema ser muito ruim, me sinto super confortável e estar feliz da companhia de vocês aqui, junto do Rômulo. Mas eu sou Samuel, né, egresso do sistema prisional, sou um ex-presidiário, passando por uma custódia de 2007 até 2019. Atualmente, eu trabalho com a temática de ressocialização, com a temática do sistema penitenciário, né, e política criminal, na proposta de fazer com que haja uma reflexão crítica sobre os acontecimentos e o cotidiano da convivência prisional. Legal. E Rômulo? Rômulo veio pra cá, caiu aqui de paraquedas. Me fala um pouquinho dessa tua história, que a gente vai chegar lá, mas me conta um pouquinho do que tá acontecendo. Qual é o teu momento atual aí? Meu nome é Rômulo Felipe, ex-preso também. Vim a convite do Samuel Lourenço aí, que é um amigo nessa trajetória aí que eu conheci, e estou bastante feliz em conhecer essa família, a doutora Carla, que eu acompanho ela no TikTok. Bacana, e estamos aí. Eu sou autor da página Vida de Preso, o Crime Não Compensa, e vamos que vamos. Para quem ainda não conhece a página Vida de Preso, por favor, gente, corre lá agora, vai lá e dá aquele like, dá aquele seguir. Eu fiquei curioso quando eu vi o Vida de Preso, porque o Rômulo, ele tem um cenário, né, que ele montou uma cela dentro da barbearia, né, e isso aí deu o que falar, né? Fala um pouquinho sobre essa tua questão, o que aconteceu com você em relação a isso? Sempre gostei de fazer uns vídeos na internet, e ali eu inventei essa página, tive essa criatividade, e com um mês que eu tinha criado a página, estava fazendo uma live, né, ao vivo, e o Tino Júnior, né, da TV Record, Balanço Geral, achou que realmente eu estava preso, que não era um cenário, era uma cadeia de verdade, e colocou a minha live ao ar. E ali... Nossa! Ele achou que eram dentro da cadeia de verdade. Que era um cenário. Era um cenário. Quando vi a primeira vez, também achei que fosse. Era um cenário. E ali ele ficou prendendo, né, a live ali ao vivo ali, até saber realmente o que se tratava de verdade. Deixa eu interromper, mas eu perdoo o Tino Júnior, porque quando você vê o cenário é coisa real, né, Samuel? Assim, pra gente que já, no meu caso, né, que já cumpri pena, que já fiquei em carceragens e tudo, é um cenário de uma unidade prisional, isso é muito curioso. Eu, quando eu conheci o Rômulo, já tinha estourado, né, que era uma barbearia, mas as notícias que circulavam nos jornais e em blogs eram que um presidiário estava fazendo live. E quando você olha a imagem, você fala assim, cara, esse cara tá dentro de uma cadeia. Sim, é muito real. É muito real. O meu filho hoje, quando ele olha as fotos, né, que eu já fui lá no estúdio dele e já tirei foto. Ele falou, Samuel, essa é a foto de quando você tava preso? Eu falo, não, essa é a minha roupa. Então, assim, até para uma criança de 10, 11 anos, olha no primeiro impacto e imagina aquilo ali ser uma cela, que é uma criatividade, assim, mas vocês também não estão aqui no podcast Justiça 2 por mero acaso. Como vocês mesmos já declararam aqui, já disseram, vocês tiveram passagens pelo sistema prisional. Eu queria primeiro ouvir o Samuel em relação a isso,
se você se sentir à vontade para falar. Afinal de contas, o que te fez parar lá dentro? Quanto tempo você ficou? Como você saiu? Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Cara, a minha trajetória prisional, né, criminal, ela se inicia em 2007, né, quando eu cometo um assassinato. É um crime de execução em que um casal, né, tinha um problema entre eles e uma parte dessa eu conhecia. E houve a intenção de executar, no caso, a outra figura, né, que era uma mulher. Foi uma coisa não planejada, não bem planejada, não foi algo que houvesse uma trama, né, muito bem elaborada para que esse crime fosse realizado. E assim aconteceu, né, assim, comete-se o assassinato, o crime de execução, e todas essas pessoas somem, né, do cenário, as outras pessoas envolvidas, as pessoas não sabem quem são, e eu me tornei o autor do crime por de fato, né? Eu sou o autor desse homicídio. E acabei assumindo não só a responsabilidade, mas também a carga de todo esse processo. Que durante muito tempo se confundiu, né? Se era um crime de execução, por ser uma mulher, possivelmente era um crime passional, a imprensa noticiou como se fosse um crime que eles chamavam na época, né, em 2000, ainda não havia feminicídio, não tinha essa terminologia ainda, e ficou nessa questão de ser um crime contra uma esposa, a imprensa também noticiou assim, algo parecido, mas não. E aí eu paro na prisão a partir dessa execução. O que foi desafiador para mim no início, porque na dinâmica da cadeia é outra, e de fato ficou claro que era um crime de execução, e a grande suspeita dentro da prisão era que se o cara recebe para matar alguém, ele pode receber dinheiro da facção para poder matar alguém dentro da cela. Mas você teve a participação na execução, mas você teve um mandante para isso? Tem um mandante que não é... Tem uma parte interessada, mas ele não é mandante porque não é mediante a paga, né? Exatamente, não tem recurso, esse é o ponto que eu queria chegar. Muito embora, na condenação, ficou mediante a paga. Uma das qualificadoras foram essas. Porque eles não conseguiram compreender que um vínculo de amizade... Essa pessoa era colega minha de trabalho. Então, eles não conseguiram compreender que uma amizade de trabalho poderia resultar num ato tão trágico. Tipo, você tomou as dores da pessoa. Como se fosse... Até uma questão homoafetiva foi levantada. Tipo, cara, se você mata a mulher do cara, você é apaixonado pelo cara. Mas não prevaleceu a tese de eventual um amigo cobrir um outro. Sim. Depois você tem o caso do Macarrão, que também Exatamente. ficou parecido. As pessoas... O caso Bruno. A partir de um caso famoso, fala, cara, um amigo compra o barulho de outro amigo sem muito questionamento. E homem, lamentavelmente, é amigo de homem. E aí acabou que chegou nesse cenário. Ele não se configura como mandante. Eu assumi a autoria do homicídio, porque, de fato, eu sou o autor desse assassinato. Eu vou fazer aqui uma pausa. Você assume a autoria ou houve uma investigação? Como é que chegaram à sua pessoa? Cara, 2007, eu fui preso em flagrante, né? Poucos instantes depois. A gente sai para cometer o assassinato e quando a gente se evade, eu já não posso mais entrar no carro que eu estava, porque foi a Avenida Brasil, então os policiais estavam próximos ali. Eu me evado sozinho e ninguém se dá conta das outras pessoas participantes daquela cena. E, posteriormente, eu tento... Vai um cerco policial, eu sou preso ali, em flagrante. Nesse cenário, eu vou pra delegacia de imediato e passo a responder sozinho. Quanto tempo preso? Fiquei... Ao todo, a sentença foi de 15 anos, né? Mas eu fiquei preso em regime fechado 6 anos. Durante esse período de regime fechado, fui estudar, fiz tudo que tinha que fazer nessa proposta ressocializadora. E durante esse período eu consegui uma vaga na universidade, concluí o ensino médio e consegui uma vaga no vestibular. A partir daí, quando eu vou para o semiaberto, passam 4 a 5 meses e eu recebo autorização para sair para estudar. Então, assim, e esse é um ponto chocante da conversa, como se o homicídio não fosse, porque como que a gente compreende uma pessoa que comete um assassinato 7 anos depois está indo para a faculdade estudar? Então, acho que para o cenário jurídico e para o cenário social, de uma maneira geral, é interessante a gente observar a que momento vale a dosimetria, né? A quantidade da pena em relação à proposta finalística de que é a reintegração social. Num cenário bruto e talvez realístico, a gente vai odiar essa conversa por uma questão óbvia. O cara mata uma pessoa depois de 6 anos vai pra rua, vai se ferrar. O senso comum nos leva a acreditar
que as penas do nosso país são muito brandas e que uma pessoa que capaz de cometer um homicídio, ela deveria... Tem gente que diz que tem, inclusive, que pagar com a própria vida. Mas aproveitando essa deixa, já que você falou um pouquinho disso, eu queria saber do Rômulo. O Rômulo também falou que deu uma passada lá por dentro. O que aconteceu, Rômulo, com você aí? Me conta um pouco. Quando começou as prisões por escuta telefônica, eu acho que é uma das coisas que é mais covarde no Brasil, porque não tem uma investigação. Eles colocam qualquer fala sua no bolo de uma formação de quadrilha. Hoje não é mais formação de quadrilha, né, doutor? Não, o agora artigo não. 288 mudou, né? Isso, agora nós temos Agora tem da milícia mesmo. organização criminosa. Aí que acontece? Aí coloca as pessoas no bolo ali e depois não tem uma investigação, como foi perguntado o doutor delegado no julgamento, se teve investigação da minha vida antes e depois de eu ser preso. No julgamento ele falou que não. E isso daí me deixou bem chocado, porque... Porque, de fato, então, você não participava, você Não, eu estudava. tinha, né, Eu fui acusado de ser... amigo, que você fala... O amigo, sim, que era integrante, né? E você, por conversar com ele... Não, mas eu não conversava com ele. Ele falou comigo, meu telefone caiu no grampo. Aí o que acontece? As escutas de outros amigos que não tinha nada a ver com essa formação, eles pegaram aquela escuta e botaram no bolo. Entendeu? E ali eles fizeram essa situação. Eu fui acusado de ser dono de gatonete, depósito de gás, sendo um barbeiro. Estudava em Brizolão, estava terminando ensino médio, não faltava uma aula. E aí, você ficou quanto tempo preso? 3 anos. 3 anos. E o Vida de Preso? Como que surgiu o Vida de Preso? O Vida de Preso tinha ideia... o que eu passei lá dentro, eu queria, de qualquer modo, ajudar as pessoas que estão lá dentro. Claro que quem comete os crimes tem que pagar pela justiça, entendeu? Mas eu queria ajudar de qualquer forma, familiares, de qualquer forma eu queria ajudar. Passar coisas boas para ele, como eles podem mudar, a sua vida pode ser ressocializada. E nesses vídeos, graças a Deus, eu tenho... contato de vários jovens que estão saindo da vida do crime. E tem pouco tempo, né, que você começou com Vida de Preso e já está bombando, né? E vários jovens têm entrado em contato comigo pelo PV, falando que está saindo da vida do crime. Até mesmo alguns que já passaram lá dentro, falam que quando vê os vídeos e pensa em voltar a fazer coisa errada, eles pensam 1000 vezes através do vídeo. E graças a Deus isso daí tem sido bastante gratificante para mim. E aí, Samuca... volta para uma vida, né? Eu acho até curioso em razão do nome desse livro, que é um livro de Samuel Lourenço, Além das Grades. Quando você retorna para fora da grade em relação ao teu estudo, ou trabalho extramuro e tudo mais, mas eu estou vendo aqui que você é autor de alguns livros, né? E como é que se deu essa tua... mudança, vamos dizer assim, dentro foi o sistema prisional que te mudou, não foi? E você vira um escritor, você é formado em quê? Eu me formei em gestão pública, né? Gestão pública para o desenvolvimento econômico e social na UFRJ. Eu iniciei fazendo pedagogia, fiz 4 períodos, depois eu decidi trocar de curso e fiz minha graduação em gestão pública para desenvolvimento econômico na Federal do Rio de Janeiro. Bem, assim, da onde que vem essa questão literária? Eu só vou fazer um parêntese para eu não esquecer. Sim. O Rômulo tem uma relação de capelania prisional muito interessante que a gente acabou não... E acho que o bom do podcast também são esses imprevistos. Depois vale a pena vocês ouvirem aí, porque o Rômulo visitou cadeia, depois ou antes. Viu um monte de gente com quem ele estava preso. Eu acho que é um assunto que a gente não pode perder. Não, vamos eu voltar, não queria perder esse assunto, porque é muito interessante isso. Ouvir. Mas essa questão literária, Negroni, Carla, ela se dá a partir da minha inserção na prisão. Eu vou preso, eu não havia concluído o ensino médio ainda, mas eu tinha uma capacidade muito tranquila de escrever. Então... como eu nunca fiz uso de celular na cadeia, nunca fiz, não sou nenhum moralista, mas eu não gostava de usar, achava que aquilo ali não era uma parada bacana. E aí, por eu não fazer... tem celular na cadeia? Tem celular na cadeia, tem celular, tem tablet, na cadeia tem de tudo. O único problema a cadeia é uma cidade murada, mas tem de tudo. Ilegalmente... Mas naquela época que você foi preso... Já tinha celular. Já tinha? Já tinha celular. Não era esse touch, né, mas existiam os celulares,
O celular mais famoso naquela época era o V3. V3 chocolate, V3 não sei o quê. Então era... Que ano era isso? Nessa época eram esses celulares. Mas assim, qual é o interessante dessa questão literária? Eu nunca gostei de me comunicar com a minha família por telefone. Nunca fiz uso. Então eu escrevia muita carta. E o fato de eu escrever cartas exigia de mim o compromisso com o coletivo de escrever para eles também. Um conceito machista, né, de cadeia e tudo, fala, o Samuel tem letra de mulher. Então, o Samuel tem uma caligrafia interessante, e isso fazia com que eles pedissem que eu escrevesse as cartas deles também. Então, eu não só escrevia no sentido de replicar o que eles colocavam, mas também criava textos para que eles pudessem se comunicar com esposa, com familiar, cartas jurídicas. Esse segmento de escrita é que me fortalece na caminhada, fazendo inúmeras relações, até que quando eu saio da prisão para frequentar a universidade, eu conheço o Facebook. E a partir do Facebook eu escrevo textos. Os textos começam a ganhar uma série de repercussão entre um número pequeno de pessoas. Meu alcance ainda é muito, muito limitado, pequeno. Mas esses textos fez com que uma agente literária, né, que é uma amiga, né, a Luísa, quando eu fui no lançamento de um livro de um amigo meu, que infelizmente faleceu, o Thiago, ele ficou preso comigo, lançou um livro e não pôde publicar, ir no lançamento porque ele estava cumprindo pena ainda. E eu fui no lançamento do livro. Quando eu fui lá, a pessoa me reconheceu. Falou, você é o Samuel, né? Você escreve também. Seus textos dá para virar livro. E foi nesse convite que eu iniciei a minha trajetória literária a título editorial. Mas é isso, eu já escrevia, já tinha uma relação com a escrita, e o ponto de partida é esse cenário, de escrever para os colegas dentro da cela. Então, você tem, ao meu ver, dois pilares, é óbvio que deve ter 3, 4, 5, mas que pelo menos que você passa para a gente, que foi a questão da oportunidade de poder, né, estudar e também ser, de alguma forma... útil pela escrita, seja dentro da cadeia, para os colegas de cela. Imagino que você tenha histórias até de impetrar habeas corpus ou qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, a universidade e a literatura acabam por forjar ou atuar junto com o processo de ressocialização. Isso foi fundamental para que você... Porque ressocializar, a gente estava até conversando um pouco antes, né? O que é ressocializar, né? Você acredita na ressocialização? Essa é a pergunta. Não, eu acredito que o ser humano pode fazer outras escolhas na sua vida para além do crime. E talvez esse não seja um fundamento da ressocialização. Eu parto do princípio que uma vez ressocializado, você está apto para cometer crime de novo. Porque a ressocialização é você estar inserido na cidade. E estar inserido na sociedade, na convivência geral, é o que te possibilita cometer crimes. A depender da instrução formal ou não, das oportunidades. Então, acaba que... essa pecha da ressocialização é um pouco desafiadora. Eu tento até colocar isso no livro, né, o Ressocializado na Cidade do Caos, em que eu dou a entender que existe a ressocialização porque é um atributo, né? É uma condição que se coloca de que, cara, vamos prender porque ele vai ser ressocializado. Hoje não dá. O que é ser ressocializado? É pertencer a uma sociedade que é racista, que é excludente, que é consumidora? Higienista. Então, assim, o que é a ressocialização? Mas eu acredito que você passa a ter a possibilidade de refletir sobre outras escolhas na sua vida e resistir outras. E isso não tem a ver com a ressocialização propriamente dito. Mas o que me fundamentou a seguir um caminho diferente de uma eventual trajetória criminosa, se é que isso poderia ser possível na minha vida, uma vez que eu já incendi criminalmente a partir do assassinato, é a relação com a família. A minha família não me desamparou. A relação com os estudos... Eu acho que quando você fala da universidade, da escrita, eu acho que a escrita, no caso a literatura e a universidade, elas institucionalizam a minha recuperação. No sentido de que elas passam a credenciar. Eu já era uma pessoa com um comportamento propenso a seguir o meu caminho em paz. Mas disso que publicar um livro me faz ser um ex-presidiário e um escritor. Se formar na universidade me faz ser um presidiário, mas também um universitário. Então, essas ações, elas institucionalizam e dão outros termos para minha trajetória. Você é um ex-presidiário, mas se torna uma figura exótica, porque é um ex-presidiário que escreveu livros, né? E é um presidiário que se formou numa universidade pública. Esse marco de ex-presidiário pro resto da vida, né? Ele vai me acompanhar, é um novo nascimento, né? Você não me perguntou aqui, Flávio Negroni,
qual é o nome da minha mãe, da minha infância. Sim. Ninguém pergunta isso. Aham. O ponto de partida É lembrado. não é É o crime 1986, que quando eu você nasci. cometeu, né? É 2007, a partir do crime. Então você vai querer saber aqui, quais foram as cadeias que você passou? Sim. É tudo a partir de 2007. Ou seja, o ex-presidiário, na verdade, ele é um novo nascimento. Eu estou institucionalizado. Não me interessa se eu fui filho da Elza, se eu morei em outro país, como foi minha infância, se foi rica, se foi pobre. Isso acaba sendo aniquilado. Isso é importante para mim, para que eu me forje e me torne uma outra pessoa a partir dessa herança cultural e afetiva que eu tive. Mas no marco jurídico e social, o que importa para as pessoas é esse sujeito a partir do crime cometido. Sim. E aí tem uma nova identidade. E o ponto de partida dessa identidade é o ex-presidiário. Então, por isso que hoje eu me afirmo. Cara, quem é o Samuel Lourenço Filho? Fala, pô, Negroni, cara, Samuel Lourenço Filho é filho da Elza, filho do Samuel, irmão do Leonardo. Não. O Samuel Lourenço é um ex-presidiário que fala sobre prisão. Porque é isso que vai contar da minha vida a partir de agora. Sim. Óbvio que não se anula o meu passado antes do crime, mas também, a depender do cenário, ele se torna irrelevante. E daí ele é importante para eu ter uma carga afetiva importante para seguir minha vida. Aham. E pra você, Rômulo, também funcionou um pouco assim, ainda mais com esse teu trabalho, onde você nitidamente se revela ou aparece, né, para rede social, na condição, inclusive, de preso, né? Então, ele renasce, mas ele renasce como escritor. E você renasce como preso De ainda. novo, muitas pessoas maneiro, comentam, muito falam. maneiro. E você muitas também levou um susto, né? Agora há pouco tempo, por conta do vida de preso, né? Conta um pouquinho pra gente. Foi isso. logo depois que estourou na mídia, né? Tipo assim, eu costumo falar que foi um dia no céu, outro no inferno. Porque a emissora teve lá, fez o trabalho dela, tal, saiu na mídia. Aí no outro dia, eu lá no meu trabalho, aí a viatura da Civil para lá. E os policiais foram bem gentil, né? Tirou foto comigo, falou que gostava do meu trabalho, só que era o trabalho deles me levar pra lá, eles não queriam fazer isso. E aí você foi conduzido pra delegacia? Conduzido lá pra cidade da polícia. Pra investigar o quê? Da cidade da polícia. Aí chegou lá, foi o maior barato, que tinha pessoal tirando foto de mim, os polícia. Tinha um senhor lá também, um policial lá, ria a beça. Ele, Mas você tá respondendo um processo por causa do vida de preso, né? por apologia. Por apologia. Quer dizer, mas o teu trabalho, na verdade, pelo que eu pude perceber, eu assisto, né? Eu sou teu seguidor. Ele, na verdade, ele é feito para retirar pessoas do crime, né? Ele tem esse condão de você falar, olha, o crime não compensa, No não vale a pena. No julgamento, eu tive a oportunidade de falar isso, que esse trabalho, infelizmente, foi mal interpretado assim que surgiu, mas agora as pessoas sabem que é isso. E Exatamente. o pessoal que trabalha com você é todo mundo ex-presidiário? Nem todos. Qual é o nome do seu Chico? Chico. O Chico, como é que tá o Chico lá? Chico é meu sogro. Botou o Chico na cadeia, o teu Chico tá sogro de pulseira. tá sabe? de pulseira, Depois de eu quase vi. 30 anos. Mas eu acho que ele tava com pneumonia, que ele tava meio acabadinho, tá? Tá. Chico Maltratou o Chico. Caldeira maltratou o maltratou. Eu vejo esse trabalho teu, Rômulo, como algo assim engrandecedor. Por quê? Porque você atinge uma classe social que infelizmente, onde nasce a maioria das pessoas que vão habitar as celas lá. Então, essa criançada que hoje vê você, que assiste você, ela tá alerta para, eu não vou para esse lugar. Eu não quero ir para esse lugar. Eles falam, tá maluco. Eles Isso. comentam no PV, tá maluco. O lugar tá doido, vou conversar com a minha mãe, vou voltar a estudar. É isso aí, E essas cara. visitas que o Samuel comentou que você fez, como é que foi? Desde quando eu saí de lá, igual eu falei no começo, eu tinha vontade de ajudar de qualquer forma. E ali eu procurei pesquisar qual o trabalho de evangelização, quais igrejas que iam com mais frequência lá, e eu conheci a Unip, né, que é da Universal, que faz um trabalho, né, Samuel? Um dos melhores trabalhos que tem na... A propósito, a religião, por assim dizer, ela tem uma importância muito grande, né, nesse processo durante a cadeia, né, Samuel? Você pode falar um pouquinho sobre isso também, né? Cara, tem, assim, eu acho que a religião é um dos fundamentos. Religião, né, acho que religião ainda é um pouco temerário falar, porque não são todas, né? A igreja evangélica quase que exerce o predomínio, o monopólio. Não, é um termo indevido. Mas a igreja evangélica tem uma predominância muito grande em assistência religiosa, né? Dentro das prisões.
é uma situação garantida pela lei, né? Então, assim, Sim. muitas igrejas participam desse processo, outras religiões também. Tem a Mãe Flávia da Casa do Perdão lá em Seropédica que faz um trabalho de candomblé, bem interessante lá, assim, dentro de uma unidade, tá aí. Então a gente percebe que a religião e a família são instrumentos de protagonismo de ressocialização. E tem uma situação com a igreja que eu costumo tratar, da religião, não é porque a igreja dá certo, a igreja não tem um mecanismo exclusivo de transformação ou de eficiência na ressocialização. O problema, entre aspas, da igreja é que é constantemente oferecido. Então, Qualquer atividade que você colocar de uma forma massiva à disposição do preso, ele tem a capacidade de fazer outras e escolhas. nitidamente a gente percebe isso. Eu tenho inúmeros clientes, nós, né, eu e a doutora Carla, que ao ingressarem no sistema carcerário e adotarem a religião como forma de seguir, de tocar sua vida, ao saírem, voltaram para a sociedade de uma outra maneira, de uma outra forma. Inclusive, assim, eu que não tenho nenhuma religião, não sou religioso, eu bato palma hoje para todas essas instituições que vão lá e doam o seu tempo para, de alguma forma, ajudar. E eu vejo que, de fato, funciona muitas das vezes, né? Não, é extremamente importante, assim. E eu só queria fazer um gancho com relação ao trabalho do Rômulo. Eu acho que esse mundo do crime, ele é muito ostentador, né? Ele ostenta muito. Então, eu acho que o trabalho do Rômulo, ele se revela fundamental, porque todo mundo só olha o crime a partir da perspectiva do carro importado, do combo de uísque, da mulherada, da arma, do Só bonde. da parte boa e do dinheiro, né? Tipo, tem gente que tem familiar preso que fala assim, nossa... meu tio tá preso, mas telefona. Meu tio tá preso, mas continua mandando. Pô, pai de fulano tá preso, mas continua dando ordem aqui dentro. Dá uma aparente normalidade. E quando você vai acompanhar a trajetória da vida de preso, o crime não compensa, você olha pra cela e fala assim, caramba, é ali que eles ficam? É nessa condição? Então, assim, essa é a comida que eles comem? É esse tipo de tratamento que eles recebem? Agora eu vou tocar acho que esse nessa cenário é muito ferida aqui, interessante. porque muitos dos seus livros e muitas das suas poesias, e eu acompanho isso de muito perto, você fala do massacre que passa toda a massa carcerária, cara. E assim, qual é o momento em que o preso tem um pouco mais de, vamos dizer, de tranquilidade? É quando ele tem uma visita? É quando ele tem um banho de sol? Qual é a hora que esse calor ameniza? Bem, assim, o ser humano ele é adaptável. Então, não dá pra olhar a prisão só a partir de um purgatório, de um local infernal, de uma caldeira. De fato, há muitas aflições, o ambiente é hostil. Mas o ser humano é bicho ruim. Sim, senão ele não teria senão não consegue. reincidência, né? Mas assim, você vê que o cara aprende ou suporta viver aquilo ali. Mas quais são os momentos que toda hostilidade ela é atenuada, ela é reduzida? Você vai ter pessoas que na visita melhoram. Tipo assim, o fato de ter visitante, isso coopera muito. No meu caso, eu posso falar isso. Eu não trabalhei na prisão porque eu tinha visita. Então, eu deixei de apostar a minha vida de trabalho na cadeia porque minha família me visitava. Então, eu podia fazer essa escolha. Isso já é uma grande vantagem. Tem pessoas que se sentem muito bem pelo fato de poder ir para a escola. Isso também alivia pra caramba. Tem gente que o fato de trabalhar na prisão já muda um pouco da rotina. Outros em situações de participarem de atividades religiosas ou de outras atividades, de literatura, seja como for. Mas percebam, toda a atividade, quando ofertada na prisão, elas atenuam, elas melhoram a condição do sujeito no cumprimento de pena, que alivia aquela hostilidade. Sobretudo na possibilidade de tirar o cara da cela. Mais uma vez, numa conversa, talvez pessoal com você, eu não me lembro qual foi a situação, a gente já se conhece há algum tempo, já fui à tua casa, você já foi na minha casa e tal, mas você falava dos perrengues e sufocos e que ninguém quer voltar. Eu me lembro que era em relação a essa questão da saidinha. Falava assim, cara, é muito ruim o cara sair de VPL e voltar. E por que é tão ruim voltar? Qual foi o maior massacre que você já passou dentro de uma cadeia para que você escolha não voltar, por exemplo, no caso de um benefício desse, do VPL? Assim, primeiro a gente percebe que a prisão ela é uma estrutura de muita opressão.
a prisão ela é violenta por si só. E aí não é um mimimi, eu não tô chorando porque a cadeia é assim, fez merda, aguenta, não é isso. Mas a estrutura pública de oferta de serviço é muito ruim. E qualquer pessoa num ambiente familiar, de casa, de domicílio, de outras relações, quando se depara com essa realidade diante da que à espera depois de 5, 6 dias, 7 dias, fica tentado a retornar. Porque, assim, cara, eu vou voltar pra prisão, eu vou voltar pra aquele lugar. Então, o cara, ele sabe que ele passou 5 dias dormindo na cama da mãe, na cama da esposa, na cama com o filho. E, de repente, ele vai voltar pra um leito de concreto numa situação muito ruim. Então, ele tem um ventilador em casa, tem um ar-condicionado, ele tem uma janela aberta pra dormir, ele tem uma cortina pra se proteger do sol, ele tem vento, ele tem canto de aves, né? Então, ele tem uma série de situações que vai confrontá-lo com aquela instituição cinza, crua, fria, escura, da coisa mais horripilante do mundo. Então, assim, o cenário prisional, ele não é agradável, seja no campo da hotelaria, quanto no campo do tratamento. Então, é muito duro o cara confrontar essa realidade e apostar a voltar. Mas acho que o próprio sair da temporada, os dados comprovam que são muito poucas. Sim, as evasões, né? Evasões são que essas evasões ainda não são estudadas. Tem gente que evade porque tá na sacanagem mesmo, mas tem gente que evade porque não conseguiu voltar no horário. E aí sabe que vai perder o benefício. E para não ficar na tranca, prefere apostar de vez. Exatamente. E tem pessoas que, ficou bêbada, ficou assustado com o guarda. Tem gente que usa droga aqui fora, então, sob efeito da substância que ele consumiu, ele tem medo de encarar o guarda, alguma coisa, e fala, cara, vou rodar, e aí fica com neurose e não vai. E tem gente que trava. Sim. Tipo, cara, eu não vou voltar. Eu lembro de uma situação muito rápida, que no dia 16 de agosto, que foi meu aniversário, eu saí, né, numa saída temporária que naquela época era por dia. É um outro desafio que a gente encontra também. Antigamente você tinha saída de um dia, de 24 horas, que era muito melhor, né? Porque se você quisesse fugir, com 24 horas descobria. Hoje você tem 7 dias, só descobre no 8º. Sim. Então você tem mais tempo pra fazer merda, que eu sou meio contrário a isso. Mas de uma forma geral, no 16 de agosto, teve uma festa surpresa lá em casa de aniversário. Eu não comemoro, né? E aí o bolo atrasou. Quando o bolo chegou lá em casa, já era 10:50. Eu tinha que retornar 10 horas, né? 22 horas pra unidade no centro. Eu aceitei bater os parabéns com a mochila nas costas, não comi o bolo e fui embora. Naquele dia eu me senti desafiado a voltar. Eu falei, cara, eu não cantei o parabéns e tô voltando pra cadeia. O que me sustentou nesse processo todo, eu falei, poxa, quem eu cometi o assassinato não tem direito de que é o que leva a minha vida, né? Eu não comemoro festa nem nada por uma questão óbvia. Quem eu cometi o assassinato não tem direito de comemorar, então também não comemoro. É óbvio que você vive aquilo ali porque você tá vivo. Mas e isso fundamentou um pouco da minha resistência. Eu falei, cara, eu já provoquei situações que as pessoas não podem comemorar pra sempre. E eu talvez um dia consiga. Mas, e aí, assim, numa situação dessa, o cara não volta. O cara fala, pô, tô com a minha família, vou comemorar meu aniversário, vou tocar o foda-se. E aí acaba evadindo. Então, assim, são situações diversas. Mas o não voltar tem a ver com toda a violência que é a própria prisão. A gente não pode negar isso. É uma instituição pública, tá ali pra corrigir, não é hotel de 5 estrelas, mas a prisão, ela é extremamente violenta. Violenta no sentido simbólico e físico. Não necessariamente você entra lá, vai apanhar, você vai sofrer torturas, porque a convivência já é torturante. Rômulo, qual foi, assim, a maior dificuldade sua que você sentiu quando você esteve no cárcere? A maior dificuldade foi por ser preso inocente, né? Quando você comete um ato, um crime e vai preso, ou você vive no mundo do crime, sabe que a qualquer momento ou você vai morrer ou você vai preso. Agora, você sendo um trabalhador, tanto que no dia que teve a operação, entendeu? Eu passei no meio da operação, eu fui na padaria, eu passei pelos policiais, baixei a cabeça, tipo assim, cumprimentei, voltei para casa, tomei café, fiquei no meio-fio e a operação comendo solta, para cima e para baixo. Eu poderia, se eu fosse um criminoso, ter ido embora tranquilo. Escondido, né? Aí quando eu abri a barbearia, passou uns 10 minutos eu varrendo lá, aí parou uma viatura. Conclusão, o ponto de referência que eles tinham de me prender era na barbearia. E sua família, você teve a estrutura da família enquanto estava preso? Assim, eu não tive não, porque minha mãe já é de idade, eu não deixei ela me visitar. Meu pai, ele era meio andarilho, aí esse daí ele ia me visitar, mas às vezes passava mal, até mesmo voltava com as comidas que levava para mim, mas eu, graças a Deus, eu superei.
E, Samuel, nesse período de prisão, você que, né, pegou uma cadeia mais tempo, como é que era essa questão de visita? Tinha revista íntima na tua época? Me fala um pouco sobre esse momento de ter, né, esposa, ou mãe, ou irmã submetida a esse tipo. Antigamente era assim. Por isso que eu te perguntei, qual foi o maior esculacho? Qual foi a pior coisa que você viu dentro da cadeia, o que você passou? Assim, em relação à visita, eu ainda peguei as revistas vexatórias, né? As revistas de banquinho, de retirada de absorvente, de uma série de situações. Eu não, né? Quem pegou foi minha irmã que me visitava. Mas durante 2 anos, eu tive um certo... os familiares visitavam de uma forma menos hostil, porque era visitação em delegacia. Então, nas eu lembro. carteragens era um pouco tranquilo, diferente. Né? Então, acabava que o rito de revista era um pouco menos invasivo. Mas depois, quando eu fui em 2009, que eu fui transferido para o sistema prisional, isso assustou a minha irmã. A ponto de eu tentar negociar para ela não me visitar mais também, por achar aquele lugar muito pesado. Mas não resolveu. Acabou que minha irmã me acompanhou durante todo esse processo. Tem um poema que eu escrevo sobre Bolsa Pesada, que é muito interessante no Gangrena, que é isso, né? A família chega lá marcada, com o braço, com a marca da bolsa, Sim. toda ferrada, com a marca da aliança, porque não podia entrar com a aliança, porque o preso ia vender o ouro lá dentro. Tinha umas neuroses. Isso é de tempo, tá? Tem hora que tá tranquilo, tem uma hora que tá mais pesado, mais rigoroso. Tem uma situação ali que às vezes oscila. Mas quando você fala assim, pô, o maior esculacho... Cara, um amigo meu, uma vez, quando foi perguntado por isso, deu uma resposta muito interessante. Ele falou assim, cara, o maior esculacho que eu sofri na cadeia foi ter que colocar a mão pra trás e abaixar a cabeça quando eu precisava falar com alguém. Eu acho, ele entende isso como um ato de violência, de dignidade, que é muito interessante, que fez eu fugir pra escrita, né? A escrita me ajudava porque eu não precisava ficar... quando você escreve, você não precisa botar a mão pra trás e nem abaixar a cabeça, você escreve com liberdade. Mas a exposição da minha família era uma situação muito pesada, né? As marcas no braço de estar carregando a bolsa, e ali você reconhece que é uma culpa sua, tipo, cara, tua família só tá carregando isso porque o problema é teu, tu que arrumou merda. E isso pesa pra caramba pra você, por um tempo, tipo, cara, tô trazendo muito sofrimento pra minha família que não tem necessidade. E os outros da própria custódia, assim, de você estar preso. O fato de você acordar, às vezes você tá tendo um sonho muito bom na cadeia, irmão. Você tá tendo um sonho de que tá na rua, tá zoando, tá namorando, tá fazendo alguma coisa. De repente você acorda aquele lugar escuro, sombrio, um barulho do caramba, um monte de preso contigo, tu fala, caralho, meu irmão, tô aqui dentro. E aí que vem um pesadelo. O pesadelo não é quando você dorme, o pesadelo é quando você acorda. Eu vi um vídeo, se não me engano, ontem, do Vida de Preso, que era o preso pedindo água. Pedindo água. Esse tipo de situação, de circunstância, o preso acha que estava no isolamento. E aí ele ficava, funcionário, traz água, funcionário. Porque água no isolamento, já ficou no isolamento, Samuel, Nunca alguma vez? fiquei, cara, dei mó Você já sorte. ficou, Romo? Não, eu sempre fui um preso exemplar, né? Tranquilo, Nunca graças a passei, Deus. cara. Mas muita gente reclama de água. Porque o cadeia. isolamento é o castigo, né? Já, a cadeia em si já é um castigo, o isolamento é pior ainda. Eles massacram mesmo o preso, entendeu? Essa questão de água, Negroni, é interessante porque as pessoas não gostam de falar disso porque isso dá uma merda. Mas no Evaristo de Moraes, no galpão lá em São Cristóvão, as caixas d'água que tem na laje da prisão, foi a gente que colocou. A gente que financiou aquilo lá. Assim, não foi o poder público, né? O poder público tem o seu reservatório externo, mas o galpão é uma cadeia muito louca, né? De infraestrutura e tudo. Então tinha que colocar caixa d'água porque os reservatórios são muito pequenos. Cara, Uma coisa assim muito interessante também é o que vocês sentem quando vocês escutam assim, o pessoal na internet e tal falando que, tipo assim, a gente é que banco preso, é com o nosso dinheiro. Cara, isso é uma ingenuidade. O que vocês acham sobre isso? É uma revolta e uma ingenuidade. É porque o cara que entende por ser um serviço público, aquilo ali é financiado a partir da tributação, que é verdade, mas é de uma ingenuidade acreditar que todo aquele orçamento é voltado para paparicar o preso. Então, tipo assim, de fato, estruturalmente, né, orçamentariamente, é dinheiro para pagar comida, é dinheiro para assistência
assistência material, para uniforme, para água, né? Porque a água é paga, para fornecimento de energia, essas coisas todas. Mas na ponta a gente percebe, a gente vê que não é isso. Então, assim, pô, a água. Aconteceu o problema na cadeia, quem cuida da cadeia é o preso. Eu já fiz reforma em cela, de colocar piso dentro de reservatório de água, e é dinheiro nosso. A gente já teve que botar exaustor dentro da cadeia, exaustor no teto. Cara, quem comprava os exaustores foi a gente. A caixa d'água é um exemplo. E aí, segura a bomba, hein? Cara, é dinheiro da igreja, porque os presos da igreja se reúnem para doar um dinheiro, é dinheiro de quem vende droga dentro da cadeia, é dinheiro de quem faz extorsão no telefone. Então, assim, é dinheiro de um monte de segmento dentro da própria prisão. Tem também os presos que trabalham mesmo, né? Tipo assim, a família leva, tipo, presunto, queijo, pão, e eles vendem sanduíche. Tem as correrias, né? Os negociantes. Se isso não atrapalhar a cantina, porque a cantina tem um funcionamento próprio, né? Mas se esse tipo assim, tem muitas unidades que não tem, né, cantina. Não tem, assim, né? Tinha uma época que a gente podia ter liquidificador na cadeia, olha a maluquice. Deixava a gente ficar com liquidificador. Quando a gente começava a fazer o liquidificador e com banana, com leite, vender vitamina, a polícia ia lá e tomava os liquidificadores. Porque assim, uma coisa é você fazer o batido pra cela, pra você consumir. Mas olha só, se você comercializar, os caras vão lá e tomam. Olha só, você falando de comercialização de moeda, antigamente, não sei se hoje ainda é válido essa máxima de que cigarro na cadeia é dinheiro, é moeda, né? Antigamente a gente ouvia falar. E há pouco tempo atrás eu fui visitar lá um preso e eu vi uma cena, no mínimo, curiosa. Que o policial penal, ele não deixava entrar os cigarros do Paraguai, porque eram cigarros contrabandeados e, obviamente, por serem ilegais, não podia entrar, né? Cara, isso aí eu achei um maior barato. Ó, tem que ser o cigarro que o preso pode fumar tem que ser da Souza Cruz, tem que ser do tal. Porque, de repente, é o cigarro que ele gosta de fumar. Não, assim, eu não peguei já na fase final essa questão do cigarro, mas começou isso de ter cigarro que é permitido, cigarro que não é permitido, que é uma questão moralista, né? Tipo, Sim, totalmente, é sobre isso que eu tô falando. Mas assim, para além do cigarro, Negroni, Carla, acho que o Rômulo pode cooperar com isso. Tudo na cadeia é dinheiro. O cigarro é moeda de troca, tudo é dinheiro na cadeia. Uma blusa, um sabonete. Sabonete nem tanto porque ele acaba sendo animais, produtos de trocas mesmo. Tipo, se tá sem sabonete pra tomar banho, eu não vou te vender, eu vou te dar. A moral. A moral do caidinho. Mas, no geral, tudo na cadeia que pode ser comercializado, vira grana, vira. Então, né? cara, pra você ter ideia, quando queima o ventilador, a gente tira a bobina, aí às vezes o polícia vai pedir o eixo, né? Pro eixo não virar um material pontiagudo. Ele vai falar, me dá o eixo. Mas o fio de cobre daquela Bobina. da bobina, Vira dinheiro porque você vende o cobre. Você desenrola o cobre e vende o cobre. Cadeia? Pra fazer fio. Aquilo ali vira um fio, né? Você pega 2 fios daquele, enrola bonitinho, você faz um material condutor. Uma extensão, então, você vende aquilo. Então, tudo na cadeia, quando tem a oportunidade de virar dinheiro, vira dinheiro. O nosso pão vira dinheiro. A gente deixa de comer o pão pra fazer um grande pudim. Você faz o pudim e vende. O leite, a gente renuncia aquilo pra fazer um dinheiro e vende aquele leite pra alguém na cela para levar para casa. Porque às vezes você recebe 5 caixas de leite dentro da cela. Uma média de 100 ml para cada preso. Então, se tem 50 presos ali, você vai ter 5 litros de leite. E aí o coletivo fala assim, ó, não vamos beber o leite, vamos vender pra gente juntar esse dinheiro para pintar, para fazer alguma coisa. Então, quando você vende... E aí, quem tiver uma condiçãozinha melhor, compra um litro pra ele. Compra levar pra casa. Então, assim, às vezes, quando o cara leva Guaravita, né, o copo desses Guaranás embalados em levar copos... pra casa? Como assim, levar pra casa? Ele, no dia da visita, ele entrega pra esposa, pro filho dele. Entendi. Então, assim, É o docinho, é o né? doce, é o Guaravita, é o leite. O que você acha que como seria se, tipo, não houvesse ajuda da família nessa questão alimentar, de higiene? Eu acredito que seria um ambiente muito mais miserável do que já é. Eu acho que no âmbito da assistência material, que é dever do poder Porque, assim, público, tem gente que não família. acredita que chega comida estragada. É uma loucura. Acha que o pessoal come caviar, né?
Essa ideia de que come bem é uma... de fato, licitatoriamente, talvez as quentinhas sejam muito bem apresentadas. Mas as quentinhas acabam virando mercadoria de troca, né? Tem uma relação de despejo de alimento que vão para porcos, vão para outros lugares, que a gente não sabe como é que funciona esse comércio. É um comércio extremamente lucrativo. Até mesmo do alumínio, né? Do alumínio, da quentinha, do bandeco, da brilhosa, da roda de jipe, sei lá como chamam por aí. E o alimento também é vendido. Ou seja, quanto mais alimento estragado tiver, melhor. Porque você devolve tudo. Então, às vezes, o cara tira a proteína, tira alguma coisa e joga a comida fora. Sim. E o dinheiro da família é que dá condição de ou você adicionar alguma coisa, tipo um tempero, às vezes vende um kit na cadeia, né? Que é um tomate, uma cebola e um pimentão. Sazon. Um sazonzinho, aí você mistura isso com a comida para poder se alimentar. E se não fosse a família dando essa assistência, a cadeia seria um ambiente muito mais miserável. Mas ainda assim ela sobreviveria porque você teria outras dinâmicas de comércio que favoreceria o comércio interno, né? De cantina lá, que é administrado por alguém que poderia comprar essas coisas. Veja, às vezes a tua família não pode levar 1 quilo de açúcar para dentro da prisão. Ah, vai falar que tá confundindo com droga, com não sei o que, é mentira. Aí, nesse momento, os açúcares da prisão ficam muito mais caros. E deixa eu tirar uma dúvida aqui. Algum de vocês dois passou por algum momento de rebelião dentro da unidade prisional? Não, né? Graças a Deus. Eu também não peguei. A única coisa que eu peguei mais tensa foi a execução, né? De preso morrer por espancamento e você travar a cadeia 1, 2 dias. Né? Travar a cadeia é secar, cortar água, luz fracionada, para tentar espremer o coletivo para aparecer um sujeito responsável por aquele crime. Eu li Mas um nunca peguei texto, rebelião, não. eu li um texto teu também na semana passada, eu acho que foi na semana passada, que falava sobre uma questão do machismo e eu acho que era de dormir de valete, tinha alguma coisa assim, não era? Eu não me recordo. Eu acho que não foi o texto, você pegou um vídeo nosso. Acho que é um vídeo que a gente trata desse assunto. Foi um É um vídeo vídeo que a do gente Vida de gravou. Preso, que fala sobre Foi o vídeo, isso mesmo, agora me lembrei. Porque qual é a questão ali? O preso, ele tem que dormir, ele não pode ter um encontro em que o pênis dele encoste na bunda do outro. Sim. Então, não pode encaixar. Então, você tem uma organização para dormir, né? Então, você vira para um lado, vira para o outro. Você não pode ter nenhum contato que tenha alguma relação, tipo, dormir de conchinha, dormir com a bunda pro alto, de sereia. Eu achei interessante. São terminologias de bunda pra cima, dormir de sereia. É o sereião, né? Então não é legal. Tipo, cara, bota essa bunda pra baixo. Então tem uma situação assim. E a outra é encostar a bunda no pênis de alguém. Dá a entender que vai encostar. Tanto a pessoa, né, que tá com o pênis virado pode ser acusado de ser um assediador ou de um oportunista e virar kit, né? Tipo, cara, você tá tendo contato com um homem, então você vai ser tratado de uma outra forma diferente a nível de fumar cigarro, de dividir copo. E aquele que encostou a bunda sem querer também pode ser interpretado como alguém que tá assediando o seu colega. Como é um ambiente de privação, né? E a atividade sexual, ela é totalmente reprimida na sua grande parte, acaba que essas tensões se elevam no máximo. Então, é uma coisa muito que sagrada. E para além dessa situação, tem a questão do próprio machismo, tipo, cara, o termo viado, né, pra entrar na cadeia, eu não sei nem se entrou, na minha época não entrava. Hoje é normal, fala viado. Quando uma galera nova que chegava na cadeia fala viado. Pô, que porra é? Dava maior problema. Até a gente assimilar que isso era um jargão, um uso habitual aqui fora. É um colé compadre, né? Isso foi um desafio enorme. Eu não sei se isso se prevaleceu na prisão, mas durante o período que eu fiquei, os novinhos que chegavam com história de colé viado, a gente tinha que dar uma trava. Qual é, mané? Olha só, vocês usam essa porra lá fora, mas aqui dentro não chama ninguém de viado, não. E é isso, chama de bandido, de vagabundo, qual é viado? Viado o quê, pô? E aí tinha uma neurose com isso, fruto de uma relação extremamente E machista. essas questões de facção, hein, cara? Como é que isso fica dentro da cadeia? Porque tem meio que separar, né, essas questões, né, cara, de facção, se não birimbola tudo. Você, por exemplo, Samuel, cometeu um crime, você não teve facção nenhuma, não teve nada, e você ficou aonde? Teve que ficar inseguro? Como é que foi isso? Eu fui pro seguro, né? Depois que surgiu o negócio, outras celas aí, negócio de milícia e tudo, mas eu não fiquei por muito tempo, mas tinha um seguro. Então, eu fui direto pro seguro. E aí, no meio da prisão, você tem esse desafio, né? Que é, cara, você matou pra quem?
Porque se você tiver matado pra alguém da facção, você vai ter que pular pra facção. E a facção também não tem esse negócio. Então, tipo assim, eu não podia ir pro seguro e nem podia ir pra facção. No fim, o seguro que acabou admitindo. Depois, numa conversa de cadeia, quando você vai pra fórum, eu tive a oportunidade de ir pro terceiro comando. Mas, tipo assim, eu falei, cara, vou fazer o que lá? É porque o terceiro comando tinha uma cadeia, o Bangu 6, que era uma cadeia boa, né, de viver. Sim. Aí falou, cara, vai pro Bangu 6 porque é uma cadeia tranquila, o terceiro comando deixa você viver. Mas não, você acaba ficando no seguro, porque o seguro, de fato, é um ambiente neutro. Assim, a questão penitenciária vai durar por muito tempo, mas os seguros é um ambiente muito melhor de você... Tem lá... Acolhedor. Cara, você vive a sua vida de preso lá. Então, assim, e a facção é isso, a facção é a ineficiência do poder público, né? Vão se matar, vão fazer tudo. Cara, não dá pra imaginar que um grupo que domina na cadeia, domina na rua também e admite quem entra e quem sai Tem dessa prisão. um grande problema também que eu vejo, que é o seguinte, o cara, quando ele completa a maioridade, ele roda pela primeira vez, quando ele entra na cadeia, ele é abraçado pela facção. Então o cara chega lá na cela, ele tem... Aí, fortalece lá o menor ali, ó. Dá uma pasta de dente, dá uma escova de dente, dá uma camisa. Então ele acaba já também... Eu acho que isso é um dos maiores problemas. Ele entra, de certa forma, criando uma dívida. Quando ele sai dali, geralmente, quando é a primeira vez, ele não fica muito tempo, ele vai ficar 6 meses, mas é tempo suficiente para ter feito uma amizade muito forte com o pessoal e voltar para dentro da comunidade. Você acha que ele vai voltar para dentro da comunidade pegando num livro? Assim, ele não rompe o ciclo, né? Não sei se o Rômulo quer falar aqui, mas assim, a questão da facção e tudo é porque não rompe o ciclo. Não rompe o ciclo. E assim, eu só fico desafiado, e aí vou confrontar você, Flávio. Não é que a facção dê sabonete, não é que a facção dê dinheiro, é porque se é na cadeia da facção, a caixinha vai fortalecer. Mas isso é em qualquer lugar. Então, assim, você chegou na cadeia, você não tem nada, os presos vão te dar. Vão te abraçar. Vão te dar um sabonete, vão te ajudar, vai te emprestar o telefone pra você falar por 10 minutos, depois vão passar a te cobrar. Mas, no geral, o vínculo de fraternidade acaba criando muito rápido. Muito unido, né? Muito rápido, cara. Eu cheguei numa unidade de semiaberto e aí fui pra uma cadeia, pra uma cela de milicianos. Cheguei lá, eu só podia sair 4 horas da tarde pra estudar, passava o dia todo preso. Todo mundo saía de manhã pra trabalhar, eu ficava preso até 4 horas. Durante esse dia, eu lavava a cela, lavava o banheiro, lavava uma roupa, porque eu também não trabalhava e fazia correria. Correria. Sim. Todo mundo chegava na cela, via a cela limpa, via a cela organizada, via tudo bonitinho. Sabe o que aconteceu? Começaram a me dar dinheiro. Me dar dinheiro, me dar roupa. Você vai criando um vínculo. Depois eu saí da cela deles e fui pra cela da igreja. Quando eu saía da cadeia, essas pessoas tinham um carro, né? Então, assim, eu pegava carona com eles na saída temporária. Tipo, me dá carona até tal lugar. Aí você entrava no carro, eu tinha arma, o caramba. Quando você vai ver, se um carro desse é interceptado, eu rodo como miliciano, sem nunca ter sido. Mas qual era? Foi a milícia que me abraçou dentro da prisão? Não foi. É que eu tava ali trabalhando, eles me acolhiam, me davam dinheiro. Mas eles não me davam dinheiro porque eram bonzinhos ou queriam me cooptar. É porque a relação de necessidade que você acaba gerando nesses lugares possibilita que você crie vínculo. E aí é isso, assim. Se o cara que criou vínculo pra você de uma boca de fumo, quando você sair, você vai lá na boca do cara. Se o cara é assaltante, você vai andar com ele, vai usufruir das coisas dele, porque não é só pela empreitada criminosa, mas é pela relação de convivência. A Bíblia diz assim, ó, em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. A Bíblia não especificou em qual contexto essa irmandade nasce. Ela fala que na angústia. E a prisão, por ser um lugar angustiante, ela acaba fortalecendo esses laços independente da empreitada criminosa. Às vezes descamba pra esse lado, mas não é uma realidade. E acaba que a facção absorveu, a milícia aliciou, não é nada. É a ausência da oferta do poder público e da segurança da manutenção material. A pessoa é abraçada pelos companheiros, de qualquer né? pessoa. E é da facção porque o cara tá na cadeia de facção. Rômulo, você chegou a ter algum, que a gente chama, né, de benefício, algum direito da execução penal, ou você ficou no fechado o tempo que você cumpriu? Eu fui pra semiaberta e preferi sair direto de condicional. Você não pediu não quis, não. as saídas? Não Tipo pediu assim, nada. eu não me via voltando pra cadeia. É claro que quem tem uma pena muito alta, né? uma pena muito alta, Isso tipo é assim, muito... é um benefício show de bola. Mas pra mim que já estava perto de ir embora, eu não Isso não é quis, muito não. interessante, porque assim, eu já tive vários clientes que não quiseram sair, progredir, não né? quiseram, Não quer não progredir. quiseram pedir a visita periódica, com medo de não ter a coragem de voltar, porque para voltar tem que ter coragem, né? Com essa fala aqui, a gente já tá chegando no nosso tempo final, infelizmente. Que papo gostoso, porra, leve de levar isso aqui.
mas eu queria que o Rômulo deixasse suas últimas palavras nesse podcast. O que você tem para falar, por exemplo, para o familiar de preso ou para o preso que esteja, né, eventualmente vendo isso? Qual é o recado que você deixa aí? Primeiramente, eu quero agradecer vocês aí pela oportunidade aí, que Deus abençoe a trajetória nova de vocês. Volte sempre. E eu quero deixar um recado para os jovens, né? Que sempre eu falo nos meus vídeos que o crime não compensa. Infelizmente, o mundo ele atrai os jovens com muitas coisas, facilidade, mas tudo tem um preço. E os verdadeiros amigos dos jovens é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Se eles são chatos, igual eles falam que o pai são, é porque querem o bem a eles e quer o melhor. Não deixe para se arrepender quando for tarde demais, dentro de uma cela, de uma cadeia, e fazer a família deles sofrerem, igual muitos estão sofrendo na porta de cadeia, porque ama. Não adianta que não vai abandonar. Muitos pais falam, se for preso, eu vou abandonar. Mas não adianta que não abandona, porque é filho, é sangue. E que Deus abençoe a todos. Samuel Lourenço, meu amigo, nosso amigo, deixa aqui suas últimas palavras. Eu queria que antes de você se despedir e falasse um pouquinho disso aqui. A gente ainda tem acho que 2 minutos. Cara, eu só quero falar, é isso, assim... Eu escrevi esses livros, né? Penitência, Gangrena, Além das Grades, Ressocializados. São obras que edificam muitas vidas aí fora. Atuam também, muitos advogados fazem uso dela. Quem quiser encontrar, é só procurar no Marroca. Te cortando um pouquinho, você tá com um projeto novo também, né? Dá tempo ainda de convidar o pessoal para participar. A gente vai ter que chamar eles de novo para um outro papo, hein? Então, acho que o Marroca Conteúdo Prisional é um projeto novo no campo editorial que está surgindo aí, que vale muito a pena a gente ir acompanhando. Mas, assim, parabéns para vocês, boa sorte pro Justiça 2 na história do crime e do direito. Eu queria deixar claro pra galera que acompanha a gente de familiar e tudo, que é o seguinte... A gente é dono de uma dor, de uma vergonha, de uma culpa, de uma reputação indesejada que leva a gente na prisão e acompanha a gente por todo esse tempo. Mas também a gente é dono de uma força que faz a gente suportar tudo isso. Uma fila de visita, meses e anos presos. Então, se a gente é dono de uma vergonha e é dono de uma força também, a gente também é dono de uma esperança. Então, assim, em nome dessa esperança que eu falo assim, não vale a pena desistir. Então, assim, a nossa vida é muito mais que isso. É muito mais que um assaltante, é muito mais do que um traficante, é muito mais do que um sequestrador, um assassino. Eu sou uma pessoa indigna de estar falando isso porque eu cometi um assassinato. Como eu não tenho coragem de cometer um suicídio, eu resolvi encarar a vida. E encarar a vida é mais desafiador, às vezes, do que encarar um confronto policial ou qualquer outra coisa. Mas, de uma maneira geral, é perceber que, tipo, dá pra gente prosseguir a nossa existência depois de tudo. Então, assim, é um ato. É um erro, é uma falha, é um crime, mas não é o fim. É a possibilidade de você reconstruir a tua história a partir da escolha de seguir outros caminhos. Então é isso que eu desejo, assim, que essa força e essa esperança que mantém essas pessoas presas sem cometer o suicídio, sem desistir, é a mesma que vai guiar aqui fora pra gente prosseguir na nossa vida. Legal. Gente, muito obrigado para quem teve a paciência de nos ouvir, de nos assistir. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido algo que eleve a algo melhor dentro de cada um. Samuel, obrigado. Obrigada, gente, pelo Rômulo, obrigado. ter aceitado. E é isso aí, muito legal, até a próxima, né, cara? gente. Até a próxima. Um abraço.